Hipnose em Família. O jornalista Antônio Faix entrevista o médico e hipnoterapeuta Dr. Ricardo Faix. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Antônio. Que coisa boa a gente poder conversar sobre hipnose em família, né? Pô, faz tempo que a gente queria fazer isso. E nada mais oportuno no momento que a família está em crise, né, Ricardo? Isso mesmo. Vamos lá. A gente sabe que a hipnose pode atender a muitos membros de uma mesma família. Milton Erickson, que foi o renovador da hipnose, um médico americano, que nasceu em 1900 e morreu em 1980, ele tratava toda a família dele, a família dos amigos, a família dos filhos, a família extensiva, sem nenhum problema. Em conjunto? Não, em conjunto ou individualmente, um por um, né? Porque há técnicas de psicoterapia estratégica familiar que se utiliza no coletivo. Mas ele tratava mais o grupo, pessoa por pessoa, uma de cada vez. Isso é muito bom, mas sempre integrando no conjunto da família, interrelacionando, tendo informações. Isso, interagindo com as pessoas, né? Interagindo com as pessoas, porque como a hipnose diferente da psicanálise, que vai trabalhar segredos e muito a questão genital, a questão sexual, a questão do prazer, que são intimidades da pessoa, a hipnose vai trabalhar mais comportamentos disfuncionais, vai trabalhar contextos que trazem prejuízo ao funcionamento das pessoas, né? Então, por isso ela é possível de realizar-se individualmente com membros de uma mesma família, né? E hoje se sabe que a hipnose nada mais é do que um tipo de meditação, né? E a meditação pode beneficiar várias pessoas de uma família, né? É muito bom, principalmente a gente sabendo que hoje em dia o comportamento de um interfere na sociedade. As pessoas com fobias, com problemas, disfunções sociais. Isso mesmo, prejudica a família inteira. Às vezes uma pessoa doente, né, Antônio, ela acaba prejudicando todo o ambiente de casa de uma família. E nem sempre a pessoa que está expressando o sintoma com mais sofrimento é a pessoa mais doente daquele núcleo familiar. Às vezes é circunstancial. Às vezes ele pode ser apenas uma ovelha negra, pode ser apenas uma pessoa que está sendo colocada como problema, referência de um problema que é um problema familiar ou de outras pessoas que não querem enfrentar um tratamento. Sim, porque o indivíduo está inserido na família, na sociedade, no trabalho, nos amigos, tudo nos círculos sociais, tudo acaba refletindo. Tudo reflete em tudo, né? Tudo há ressonâncias, né, que se combinam e podem trazer ampliação ou redução de problemas. Assim é que quando uma pessoa se trata na família, Antônio, toda a família se beneficia, tá? Depois, eu tenho vários casos de pessoas que eu iniciei tratando um membro da família, depois veio outro, depois veio outro, depois veio outro, veio a namorada, entende? Então, isso acabou beneficiando o grupo inteiro por irradiação de melhoras, né? E o Milton Erickson, o pai da hipnose moderna, aquele que trouxe a hipnose para um âmbito científico, ele já naquela época, num outro mundo, numa outra sociedade, ele sabia disso muito bem. Ele avaliava essa questão porque ele trabalhou com o que se chama hipnose naturalista, tá? Que é uma hipnose democrática, que é uma hipnose conversacional, porque o transe hipnótico, na verdade, ele é natural. É um estado ampliado de consciência que nós experimentamos a cada hora e meia depois que nós despertamos de manhã. A cada hora e meia, entre 90 a 120 minutos depois do despertar, todas as pessoas entram numa espécie de um pit stop, num coffee break, numa pausa. Isso é muito interessante. E aí, nesses momentos, a pessoa está num transe natural. Então, os fenômenos do transe hipnótico são frequências ampliadas da consciência humana. Por isso que quando vai para o cafezinho, às vezes a pessoa está no trabalho e vai para o cafezinho e solta uma piada que todo mundo diz, mas esse cara bebeu, esse cara usou alguma coisa, ou ele quando está inspirado, é a saída daquele
daquele refém do trabalho que dá uma pausa e respira e conecta, né, com a sua criatividade interior. Ele faz um alinhamento. Sai do quadrado. Sai do quadrado. Né? E aí, Ricardo, nesse sentido aí, nesse diapasão, qual seria a semelhança, se é que tem alguma, da hipnose com a meditação ou com um estado alterado de consciência, de frequência cerebral? Exatamente. Nós conhecemos, Antônio, 16 estados de consciência, entre a hipervigilância, por exemplo, do êxtase, né, até o coma profundo. Nesse elastério do coma profundo até a hipervigilância, existem 16 estados de consciência. E cada um desses estados ele é regido pela dominância de algumas ondas elétricas cerebrais. São basicamente 5 tipos de ondas cerebrais. Isso a neurociência explica também, não? A neurociência explica. E o eletroencefalograma comprova, né? E a ressonância magnética nuclear contrastada coloca em evidência exatamente o que nós estamos falando. Porque, por exemplo, no transe hipnótico, o que acontece lá dentro do cérebro? Lá dentro do cérebro existe... Nós dois aqui conversando, nós estamos com as ondas beta dominantes da maioria do córtex cerebral. Beta é a onda de vigília e a onda de prontidão, né? A onda do estresse. Porém, quando nós estamos em transe, relaxados, de olhos fechados, nós estamos com a onda alfa e teta, que é relaxamento e sonho e fantasia, né? Dominantes, não mais o beta. Né? E quando nós dormimos, nós temos a onda delta, a onda cerebral delta dominante, que é a onda de 1 ciclo por segundo, é a onda do cuco do relógio, por exemplo, tom, tom, tom. Né? Então, assim é que conforme nós respiramos, de acordo com os hindus, conforme a nossa respiração, nós podemos passar de frequências para frequências diferentes e entrar em estados ampliados de consciência, em estados meditativos, estados concentrativos, estados ampliados. E ao contrário do que possa aparecer para muita gente, muitas vezes tu estar respirando mais devagar ou estar aparentemente mais longe, tu pode estar com a tua mente vazia e por isso mais atento. Vacuidade, exatamente. E é por isso que a primeira medida para controlar o pânico é a respiração pausada e profunda. Nós podemos controlar qualquer tipo de ataque de pânico apenas com a respiração. E as pessoas não sabem disso. Que informação útil, doutor Ricardo. Isso para a população, para as famílias, é muito bom. Eu adiantava no início da conversa, dessa entrevista, a importância do ser humano hoje se sentir bem em família, na sociedade, porque nós vivemos em pleno e constante estado de pressão. Pressão no trabalho, na família, por resultado, uma sociedade competitiva e que não ensina as pessoas a olharem para dentro. Ótima a sua observação, porque me lembra o seguinte, até pouco tempo atrás, há 300 anos atrás, não existia nem energia elétrica. Então, as pessoas viviam no ciclo solar. Era das 6 da manhã às 6 da tarde. Depois iam jantar e iam dormir. Tá? Quando a Revolução Industrial, as pessoas... E chega a energia elétrica, né, as pessoas têm o turno da noite e começam a trabalhar no terceiro turno. E agora, com a revolução da informática, né, e da internet das coisas, as pessoas têm um quarto turno na madrugada, porque os jovens hoje dormem com séries. Né, se tornaram hiperativas. Hiperativos. Então, como é que se quer que as crianças sejam calmas se as grávidas não dormem corretamente? Elas amamentam com o iPod, com o iPad, né, vendo séries e botando músicas para as crianças, elas não interagem nem com o seu bebê na hora da amamentação. Então, nós estamos hiperativados, hiperalertas. E aí acontecem muitos problemas. Por isso, as técnicas de relaxamento, as técnicas de estados ampliados de consciência, de mindfulness e as técnicas de meditação têm um grande lugar na terapia das doenças nervosas, emocionais. Então, o mínimo que se pode dizer é a pessoa que busca um tratamento de hipnose, mesmo que ela possa não curar
de todo, 100%, a sua fobia, a sua neurose, o seu problema, pelo menos ela vai sentir mais calma, mais focada, mais tranquila, mais integrada com ela mesma, com a sociedade. Com certeza, Antônio. Isso. E o melhor é que cura. E agora está se descobrindo como ela cura. Como a hipnose, os estados ampliados de consciência curam. Porque, na verdade, a hipnose, sendo um estado ampliado de consciência, ela se assemelha à meditação, ela se assemelha, por exemplo, a um transe da dança, ela se assemelha aos estados ampliados da oração, da prece, ela se assemelha aos estados ampliados quando uma pessoa vai à natureza pura, a natureza selvagem, e ela descansa. Quando ela sobe uma montanha em silêncio, respira um ar puro. Todos esses estados, né, eles trazem um estado ampliado para o cérebro e um profundo descanso de todas as células. E aí aumenta a criatividade. E esta pausa agora se sabe como é que ela acontece lá na membrana celular. Foi descoberto no projeto Genoma que nós temos a expressão genômica da membrana. Além dos genes duros, nós temos genes que se adaptam às circunstâncias do estresse. Então, o que faz a meditação, a hipnose, a prece, a dança, a natureza selvagem, né? E a respiração? Elas fazem mudar a eletricidade da membrana celular, da expressão genômica. Mas e aí é que vem... Mas aí sabe o que eu me lembro, doutor Ricardo? Que esses enlaces, essas situações, elas são encontradas de uma maneira espontânea, natural. Agora, nada como uma pessoa buscar um terapeuta, médico, ir numa clínica e poder se beneficiar também, além da experiência de um profissional, de um trabalho também de indução hipnótica. Poderia explicar um pouco mais o que seria o seu trabalho? Então, só para completar o que nós estávamos falando, em seguida volto à sua pergunta muito oportuna. Então, se a hipnoterapia, a hipnose, a meditação modificam a eletricidade da membrana, a expressão genômica, o que vai acontecer ali? Vai, nesse momento, eliciar ou provocar gatilhos para as células troncoteciduais, para a neuroplasticidade, para a neurogênese. São processos químicos? Processos físico-químicos e imunitários, que provocam a cura. Então, hoje, o microscópio eletrônico... Que aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade e aumenta a genética móvel, né? Que é a expressão genômica da cura. Né? Então, hoje se sabe que estes estados... Por que esses estados curam? Por que a meditação cura? Por que a hipnoterapia cura? Por que a prece cura? Agora nós sabemos ao nível da membrana celular, entende? Que é a neurogênese, a neuroplasticidade e a provocação das células troncoteciduais. Né? Então, isso é a grande novidade de saber-se como acontece o processo de cura. Né? Mas no consultório nós utilizamos induções hipnóticas de acordo com a personalidade, o temperamento, o caráter do paciente, né? Porque cada paciente é de uma maneira. Então nós temos inúmeras formas de fazer a indução hipnótica, mas a mais comum é através da respiração pausada, né, em 4 tempos, e das técnicas de relaxamento corporal. Essa é a mais... E a partir do que o paciente informa, das suas dificuldades e dos seus desejos, então o tratamento também vai ser feito sob medida, de certa forma. O tratamento dependendo do caso. Excelente observação. O tratamento será sempre sob medida na hipnoterapia ericksoniana, né, de orientação norte-americana. Porque na hipnoterapia clássica europeia, era sempre executada a partir de roteiros fixos, engessados. Pré-determinados, onde o hipnoterapeuta autoritariamente comandava ordenações, né, ao paciente. Né, faça isso, faça aquilo. Na hipnose ericksoniana é conversacional, é de acordo com a necessidade e as características, as crenças, as características do paciente. Mas isso me parece muito bom, porque aí, além de ser mais democrático, tu ganha uma atitude mais engajada do paciente. Ele vai colaborar mais com o tratamento.
E isso é muito importante, principalmente, por exemplo, me veio aqui à cabeça o caso dos alcoolistas, dos drogados, porque a gente sabe de muito tempo que não adianta a família, já vamos falar de família de novo, que como foi que nós começamos aqui a nossa conversa, daqui a pouco a família quer que a pessoa se trate, mas a pessoa não quer se tratar. E a gente sabe, principalmente nessas doenças comportamentais, e a gente hoje em dia se sabe também que as doenças, as doenças físicas, elas remetem muitas às psicossomáticas, que o estado de espírito, de ânima, ajuda também a promover muito a doença e não causar a doença. Então, como seria isso no caso? Então, nós podemos fazer de acordo com o que o paciente traz para tratamento, o que ele deseja modificar em si mesmo, né, que vai constituir a nossa prioridade de psicoterapia através da hipnose, que chama-se hipnoterapia breve. Nós vamos traçar um plano de trabalho onde se utilizará diferentes técnicas para transformar, para ressignificar esses problemas, porque esses problemas têm causas e geralmente são multicausais. Esses problemas nós podemos atingir as causas através da regressão, por exemplo. Né? Nós podemos saber, por exemplo, que uma disfunção atual tem a ver com um susto, tem a ver com um bullying, tem a ver com um abuso, tem a ver com um assédio, um trauma, uma injustiça, né? Alguma coisa que foi produzida lá na infância pela professora, pelo padrinho, pelo avô, pelo pai, pela mãe. Então nós temos vários tipos de trauma que aparecem quando se faz um aguçamento da memória em transe. Porque durante o transe hipnótico se dissolve, Antônio, o superego e a censura. Então nós temos acesso direto ao inconsciente. Vem tudo para fora. Vem para fora. Nós temos acesso direto ao inconsciente. Então isso beneficia a descoberta do diagnóstico e, por consequência, a possibilidade de ressignificar, dando outra angulação de interpretação para aquele fato e podendo, então, resolver, né, a dor, o sofrimento. Agora, é importante também que a pessoa possa buscar a hipnose para outras coisas, focar num concurso público, focar na melhoria da sua vida, eu quero ser mais feliz, eu quero me desinibir, eu quero buscar outras áreas de interesse, profissionais, lá sei eu. Não precisa ser só para curar a doença, né? Não. A hipnose, como é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, né, ela se aplica, como bem lembrado foi, para a preparação de exames, de cirurgias, para a preparação atlética, para aumento da performance artística, para a desinibição de falar em público, né? E até para aumento da capacidade cognitiva, sim. Ela melhora a performance e ela melhora doenças psicossomáticas, que são disfunções. Por exemplo, a asma, por exemplo, a gastrite, por exemplo, infecção urinária de repetição na mulher, por exemplo, a anorgasmia, né? Por exemplo, problemas de ejaculação precoce, né? Nós podemos ajudar doenças psicossomáticas com a hipnose. Então, doenças mentais, doenças psicossomáticas, performance e autoconhecimento. Tudo isso pode ser utilizado. Mas há contraindicações, nada é tão perfeito assim, né, Antônio? Há contraindicações para o uso da hipnose. Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, né, não vai se beneficiar, uma pessoa demenciada não vai se beneficiar. Tem seus limites também. Seus limites. Um cardiopata não tem indicação. Não, isso ficou uma criança claro. Muito pequena, menor de 4 anos, não tem indicação. Uma grávida vai ter que ser trabalhada por mãos muito hábeis, senão não é aconselhável, porque uma grávida pode acessar uma memória traumática e pode desencadear um trabalho de parto, se for mal conduzido. Então, assim, nós temos que ter consciência que algumas pessoas não se beneficiarão, os esquizofrênicos, os psicopatas descompensados, que não estão tomando transtornos sociais da personalidade, que não estão medicados, um bipolar grave não vai ter benefício, tá? Porque ele já está no trânsito da doença, ele já está na dominação de um determinado estado de consciência.
Então, mais bipolares leves e medicados podem ter uma boa resposta. Né? Os hábitos, né, que você falava antes, as dependências químicas, o jogo patológico, que agora está muito em moda, os meninos que ficam no computador, né, e nem comem, não saem do quarto, os nerds, né, que ficam brancos e tal, e não saem do quarto, jogando. Então, isso é jogo patológico, isso nós podemos ajudar, né, com a hipnoterapia. Né? Nós podemos ajudar as pessoas a preparar, por exemplo, entrevistas para o trabalho, pessoas extremamente tímidas. Né? Nós podemos empoderar essas Carteira pessoas. de motorista. Eu posso contar algumas histórias de carteira de motorista. Sempre é um trauma. A baliza. Olha só, uma historinha de carteira de motorista. Uma moça, uma professora me procurou porque ela não conseguia passar no exame. Tinha feito 12 exames, uma dúzia. E aí nós fizemos uma regressão com essa professora. E o que ela acessou? Ela acessou uma cena aos 5 anos de idade, onde ela estava no interior, num sítio da família, e ela estava conduzindo um carro de bois para levar milho de um lugar para outro para o pai. Com 5 anos de idade, uma vara em cima de uma carreta conduzindo a carreta. Ela quis fazer uma surpresa para o seu pai, que era o dono do sítio. Mas quando ela se aproximou, o pai estava em cima de um cerro. Quando ela foi se aproximando, o pai começou a gritar: larga! Tu nunca pode conduzir um carro! Larga essa carreta! Isso não é para criança! Mulher não tem que fazer isso! E acabou com a raça da menina. A menina queria fazer um agrado para o pai e ela disse: você nunca mais vai dirigir um carro. Ele sentenciou ali um transe negativo na cabeça daquela criança. E a criança ficou com isso, até que nós acessamos a história e desfizemos a maldição. Então, é muito comum maldições, entre aspas, que são pactos, né, que são expressões, esconjuros, ordenações dos pais, dos professores, dos vizinhos, dos avós, que ficam reverberando, né, ressonando como um bloqueio, uma barragem na cabeça de uma criança, que aí não encontra merecimento para realizar determinada atividade. Né? Isso é muito comum. Pessoas que estiveram em acidentes com tios, com pais que eram péssimos motoristas, crianças que foram objeto de acidentes de automóvel, que depois não conseguem mais a coragem para dirigir. Às vezes uma situação cotidiana, mal administrada, sobretudo numa criança, pode vir a se tornar um trauma. Um trauma. E a pessoa vai manifestar até doenças físicas. Os lutos, né, Antônio? As mortes em família. Há famílias que são, assim, que têm pouco cuidado com o luto de familiares e a interpretação, a história para as crianças, né, sobre o que aconteceu. A ressignificação. E aí a criança fica, às vezes, com aquela energia de um luto mal elaborado. Ela fica com aquela tristeza do pai, a tristeza da mãe, a tristeza daquela perda, porque aquela pessoa morava ali com ele, às vezes morava no quarto da criança, né? E aquilo fica, aquela energia fica. Então, é muito comum nós sermos procurados para trabalhar a elaboração de lutos mal resolvidos. Outra causa muito comum em consultório, Antônio, são aqueles amores que não se dissolvem. As pessoas se separam e ficam com a energia do ex-amante, com a energia do ex-ficante, com a energia do ex-namorado, do ex-marido, da ex-esposa. Né? E mesmo querendo, né, ir adiante, refazer sua vida afetiva, fica pendurado, fica inacabado algumas cenas. Então, o que nós fazemos? Nós temos uma técnica de ressignificação para corte do cordão energético de ex-amantes, né? De ex-ficantes. Né? E isso funciona muito bem e é o divórcio emocional e espiritual, né? Que termina e encerra definitivamente
aquele vínculo que estava presente. Nós fazemos isso durante o transe hipnótico através de técnicas de imaginação ativa de Jung. Né? A pessoa imagina o seu parceiro, a sua parceira, e nós fazemos um corte de cordão simbólico com a presença de um mentor, se a pessoa quer chamar um mentor ou não, conversa com aquele ex-parceiro, resolve, pede desculpa, entra em acordo, devolve a energia para ele, resgata a sua própria energia, né? E acontece, né? Acontece a paz. Né? E vê-se depois, num tempo futuro, né? Numa pseudo-orientação no futuro, ele acompanhada, com um acompanhamento feliz, e ela acompanhado por uma outra pessoa. Muito bom. Doutor Ricardo, uma curiosidade que eu tenho, e que os ouvintes devem ter, por que, depois de uma longa trajetória como médico, pesquisador, sanitarista, tratando álcool e drogas, por que adicionar a hipnose ao tratamento médico? Por que esse benefício? A gente sabe também que na tua carteira de serviços prestados à comunidade e na tua prática médica existe também a medicina ortomolecular. Por que agregar a hipnose a tudo isso? E como funciona e quais são os benefícios de agregar medicina científica e hipnose científica? Então, quando nós abrimos o CDQUIM, o Centro do Dependente Químico no Hospital Parque Belém, em 1987, com o financiamento do BNDES, nós criamos uma equipe interdisciplinar e um convênio com o governo do Estado para treinar funcionários, para treinar servidores do Estado de nível superior lá dentro do CDQUIM em dependências químicas, que foi o primeiro serviço no Rio Grande do Sul que tratou dependentes químicos graves de cocaína ao nível intra-hospitalar. Então, quando nós criamos esse serviço, nós fomos atrás de alguns suportes para fazer o tratamento emocional desses dependentes químicos. E, na verdade, nós, ao procurar na ciência aportes, nós encontramos a medicina comportamental, nós encontramos o humanismo, nós encontramos a terapia sistêmica familiar, mas faltava alguma coisa para transformar esses hábitos indesejáveis que os pacientes não conseguiam largar. Foi aí que entrou a hipnose, porque na época, eu estava casado com Marília Veloso e tinha como mestre o pai de Marília, que era o Dr. Vitório Veloso, que era um famoso hipnoterapeuta dos anos 60 e 70 no Rio Grande do Sul, foi criador da Sociedade de Hipnologia Médico-Odontológica do Rio Grande do Sul. Então, ao ser genro do Dr. Vitório Veloso, me oportunizou, né, poder estudar com ele durante 12 anos a hipnose clássica europeia. Nessas primeiras experiências, doutor Ricardo, no Hospital Parque Belém, deu para ver, para sentir, desde o início, que a hipnose ajudava no tratamento dos dependentes químicos, seja de álcool ou drogas? Sim, com muita certeza, nós fomos surpreendidos com a contribuição da hipnose na pacificação do paciente internado, no controle da fissura, da compulsão e na obediência do paciente às normas. Tanto que nós ficamos por 10 anos lá, Antônio, coordenando 10 mil internações que eu tive o prazer de assinar, e nunca houve necessidade de pintar a enfermaria, porque a enfermaria ficou inteira. Nunca houve necessidade de trocar nenhum dos 30 colchões, porque ninguém cortou os colchões. Nunca houve necessidade de chamar a polícia, porque nunca houve motim, e nós tínhamos homens e mulheres internados, né? Muitos deles eram pessoas de rua, homens e mulheres em situação de rua, né? E que eram da pior condição de pobreza, né? Que não posso imaginar, com todas as exclusões somadas, né? Então,
a hipnose feita em grupo, às 18 horas, na hora do Ângelus, com técnicas de respiração e imaginação criativa, pacificava o grupo e fazia com que eles tivessem vontade de continuar em vez de querer fugir. Nós derrubamos o índice de fuga, que antes de colocar a hipnose era 13%, de 13 a 15%, a média brasileira, para 1% a necessidade de alta por indisciplina ou alta por fuga do hospital. Porque a hipnose simplesmente pacificava as pessoas, integrava e comprometia com a continuação do tratamento, porque nós fazíamos 3 internações programadas para o nosso grupo de pacientes. Então, eles vinham na primeira para desintoxicação, se comprometiam na segunda para ressignificação e na terceira para a vida em sociedade, né? Então, eles vinham 3 vezes por 14 dias cada estadia no Hospital Parque Belém. Né? Então, as pessoas sentiam-se mais focadas, centradas, harmonizadas, aumentando o nível de disciplina. Isso. E quando as famílias chegavam no sábado para a visita, era curioso a surpresa das famílias pela educação que os pacientes manifestavam, pela tranquilidade, pelo carinho, que era resgatado, né, a partir dessa experiência. É claro que nós não tínhamos só hipnose, nós inovamos também colocando ludoterapia, teatro, música, psicodrama, né? Terapias alternadas e complementares. Isso, terapias complementares que ajudavam e ilustravam os pacientes e comprometiam com um projeto de vida lá fora. E o resultado foi verdadeiramente efetivo. Uma verdadeira hipnose em família. Isso, uma verdadeira hipnose em família. Em grupo. O grupo constituía uma família e a própria equipe interdisciplinar assim também se entendia. Né? E, digamos assim, a evidência dessa contribuição foi que nós fomos chamados a prestar consultoria no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça, na FINEP, no Nutesclates, na Organização Mundial da Saúde, na UEA, né? E houve vários programas de mídia sobre o nosso trabalho. Tudo isso por conta dessa inovação. Por conta da inovação da hipnose dentro, né, de um ambiente de tratamento numa comunidade terapêutica para dependentes químicos. Muito importante. Vocês veem as pessoas, os ouvintes, os internautas, todos aqueles que nos ouvem, como uma coisa complexa. O que essa ciência, essa prática médica, comportamental, científica, que é perto, se aproxima da meditação, se aproxima da reflexão, do estado de consciência, induz o estado de consciência, como ela pode ajudar nos comportamentos, na melhoria da saúde. É muito interessante, né, Antônio, porque hoje em dia já tem até os jardins de infância e escolas infantis que estão introduzindo a meditação para crianças pequenas, né? E já estão introduzindo no início do processo educativo. Porque isso funciona em todo o Oriente, funciona nos vestiários de competição dos povos orientais, né? Por isso eles têm tanto sucesso nas finalíssimas, nas competições finais, né? Porque eles se utilizam da hipnose dentro dos vestiários, né? Para minimizar a lesão, para aumentar a performance, para diminuir o medo do adversário, para aumentar a cooperação, para diminuir, digamos, a individualidade e aumentar a força de grupo, né? E se utilizam de várias técnicas. Mas eu gostaria de falar sobre outras técnicas clínicas que nós podemos utilizar no consultório. Mas antes disso, me permita uma coisa. A gente vê, estou falando com muita paixão, com muita força, com muita alegria, muito entusiasmo por essa matéria. Então, ainda dentro daquilo que a gente estava conversando, esses resultados, essa paixão, essa efetividade, isso te levou a tal grau que te fez passar a ensinar hipnose também. Exatamente. A montar cursos,
a formar profissionais a evidência de tanto acreditar no processo. Exatamente. Boa lembrança. A evidência dos resultados terapêuticos, dos resultados clínicos auferidos por mim, me fez concentrar-me nesta área desde 1990. Quando eu comecei a experimentar, o meu primeiro consultório já foi para fazer hipnose médica, porque eu me convenci que essa era uma prática que levava diretamente ao inconsciente e ia favorecer, né, a resolução do conflito e do sofrimento humano, especialmente as questões emocionais, as questões psicossomáticas, as questões de hábito, né, de hábitos indesejáveis. E assim foi. E hoje eu vejo o acerto dessa escolha, que me levou em seguida a ensinar, porque como o Dr. Veloso, que foi o meu primeiro mestre de hipnose clássica, ele era um professor... E também médico. E também médico, ele me passou o bastão e disse, agora vai tu, né? Agora é contigo. E eu comecei pela Sociedade de Hipnose Médica Odontológica do Rio Grande do Sul. Em seguida, eu criei o Instituto Milton Erickson Brasil Sul, que hoje tem 22 anos, e nós hoje terminamos de completar a formatura da 10ª turma de profissionais de saúde, e nós temos ensinado hipnose por 10 capitais brasileiras em 3 dezenas de workshops. E esse instituto tem o apoio e a chancela da família Erickson e da Fundação Erickson. Exatamente. Não é mesmo? Da Fundação Milton H. Erickson, né, de Phoenix, Arizona. Ela é o nosso instituto é considerado uma school, uma escola oficial de divulgação. E o que me levou a me filiar aos ericksonianos foi que eu descobri, indo aos congressos internacionais, que a Fundação Milton Erickson ela tem a acreditação do Conselho Federal de Medicina dos Estados Unidos, da AMA, e do Conselho de Psicologia dos Estados Unidos, que é a APA. Né? Isso é uma enorme credibilidade. É uma enorme credibilidade. E acreditação para quê? Acreditação para a educação continuada desses profissionais. Porque nos Estados Unidos, Antônio, se você não se atualizar com certificados oficiais, a cada 3 anos você perde a licença para trabalhar. Uma curiosidade que me vem, ouvindo essa conversa, é por que a hipnose, sendo tão acreditada nos Estados Unidos, ainda permanece o preconceito tão forte no Brasil? É verdade, Antônio. Lá nos Estados Unidos, o seguro-saúde privado, todos eles credenciam a hipnose porque sabem que ela é eficaz. Né? E interessantemente aqui no nosso país, como a gente ficou muito na história, né? Esse nome, ele praticamente ficou como um nome maldito, como um nome de charlatanismo. Nós tivemos o presidente Jânio Quadros, que proibiu a hipnose de palco em 1961, mas o presidente Collor, em 1990, liberou a hipnose de palco, desfez aquela lei. Então, na verdade, hoje, a hipnose de palco assusta muito as pessoas, faz mal. Hipnose de rua, hipnose de circo, hipnose de palco, de murisquetas e de jogos, de tramóias, de magias, isso atrapalha bastante o nosso trabalho sério. Mas nós temos uma sociedade brasileira de hipnose há 70 anos, né, e temos 16 institutos Milton Erickson ensinando a hipnoterapia ericksoniana no Brasil, que é a ponta hoje em todo o mundo. A própria International Society of Hypnosis, que foi fundada na França por Charcot e Freud, que tem 130 anos, ela fez o Congresso Internacional em 2015 em Paris, que eu tive a honra de participar e apresentar trabalho científico, e lá tinham 2.300 terapeutas de 45 países. Então, assim, recentemente estive em 2018 no Canadá, também apresentando em Montreal, apresentando trabalho científico, e mais de 1.000 pessoas profissionais de saúde. Então, que praticam a hipnoterapia. Então, na verdade, hoje há muita evidência científica da utilidade dessa ferramenta, não só para a medicina e para a psicologia, também para a educação, também para o direito,
né? Também para odontologia, para fonoaudiologia, para enfermagem. Tanto é assim que, agora, recentemente, nós temos, essa semana, o YouTube publicou uma matéria de uma pessoa que fez a volta ao mundo num pequeno avião, um avião pequeno, que recebeu um treinamento em hipnose para resistir, né, 72 horas sem dormir. Ele recebeu um treinamento especial pelo presidente da Sociedade Internacional de Hipnose, Dr. Bernhard Frankl, né, e ele conseguiu fazer a volta ao mundo num avião pequeno em 72 horas. A NASA utilizava hipnose? Sempre utilizou, né? Sempre utilizou os vestiários de competições internacionais, pelos coaches, sempre utilizaram. Hoje se trabalha muito com programação neurolinguística, né? Se trabalha muito com coaching, que é um tipo de hipnose de olhos abertos, né? Que é uma hipnose mais light, né? Mas também ela vem da influência de Milton Hyland Erickson. Aproveitando um pouco para falar do Milton Erickson, o pai da hipnose moderna, a hipnose científica, a hipnose médica. Sim. Como seria a vida do Milton Erickson hoje, nesse nosso mundo que é muito diferente daquele que ele inseria a sua prática? Provavelmente hoje ele estaria ligado também ao estudo dos fenômenos chamados experiências anômalas. Porque hoje nós vemos pacientes que são muito sensíveis, Antônio, que são chamados mediúnicos, ou a sinonímia mediúnico, ou paciente sensitivo, ou paranormal, ou paciente altamente hipnotizável, altamente sugestionável. Essas pessoas, que são 15% da população geral, quando elas vão fazer um tratamento através da hipnose, elas manifestam, né, uma experiência e uma fenomenologia semelhante àquela que as pessoas conhecem dos centros espíritas. Só que não precisa estar no centro espírita. Porque isso é uma fenomenologia que é hoje estudada pela física, né? Hoje nós temos... o que é isso? Os russos estudaram a fenomenologia do transe em pessoas sonambúlicas, chamando de parapsicologia. Então, são fenômenos da comunicação para pessoas hipersensíveis, né? Que é um estudo à parte. Essa parte, eu diria que é uma parte útil para tratar pacientes muito desafiadores, para pacientes que não estão conseguindo resposta em nenhuma outro tipo de psicoterapia. E o Milton Erickson, como se viraria afinal num mundo como o nosso? Olha, o Milton Erickson teria... Ele, graças aos postulados que ele deixou, a hipnoterapia sobreviveu e se orientou exatamente para uma intervenção democrática, artística, sob medida, conversacional, individualizada para cada paciente. Mais aberta. Muito mais aberta, né? Muito mais aberta. E o ser humano é o mesmo. Sim, o ser humano... As doenças modificam, né? As doenças vão modificando e vão exigindo terapias mais breves, como você lembrava no começo. A hipnoterapia faz parte do acervo das terapias breves, porque ela acessa rapidamente o inconsciente. E o que mais me apaixonou na hipnoterapia foi justamente isso. Quando você me perguntava, afinal, o que lhe apaixonou na hipnoterapia? O que me apaixonou foram os resultados e o rápido acesso ao inconsciente e a capacidade transformadora dessas terapias. E às vezes, doutor Ricardo, a gente não quer visitar o inconsciente, mas parece que está tudo lá. Parece que está tudo lá, né? E está, né? O inconsciente é como um iceberg, né? A maior parte está na profundidade, né? E nós temos uma facilidade grande de encontrar as dificuldades que as pessoas, às vezes, numa fobia, tá? Numa crise de pânico, numa crise de toque, de transtorno obsessivo-compulsivo, numa doença psicossomática, tá? Às vezes a pessoa tem memórias. Olha só, vou contar uma história. Eu fui procurado por uma funcionária do Banco do Brasil, tá? Uma adulta, que era secretária de um consultório médico. Tá?
E essa moça, ela tinha engasgos à noite, ela tinha engasgos e tinha falta de ar e uma sensação de opressão na garganta, mas não tinha nada. Foi a todos os otorrinos, foi aos alergistas e não encontraram nada. Quando ela chega para nós e nós fomos fazer uma técnica de regressão, o que nós encontramos? Nós encontramos ela bebê e a mãe esganando ela pelo pescoço, esganando a criança e gritando para a criança parar de chorar, né? Esganando. Bom, a nossa paciente foi perguntar à mãe: mãe, eu acessei esta cena, é verdade que tu fazia isso comigo quando eu era bebê? Sim, minha filha, tu não parava de chorar, tu chorava 3 dias, 3 noites, eu te esganei muitas vezes, né, para você conseguir dormir. Era o jeito de você parar de chorar. Eu não aguentava mais teu berro. Entende? Então, assim, ó, às vezes, a pessoa está quase enlouquecendo por uma memória de infância que é um luto mal resolvido, que é um bullying, que é um trauma, que é um susto, que foi uma experiência de espancamento, que foi uma experiência de um fantasma que ela viu do amigo invisível, né? Que foi alguma experiência sexual com mais velhos, né? Abuso, assédio, né? Até com familiares que passam pela casa da família, né? E por algumas temporadas. E a hipnose pode ajudar a acessar a trazer essas experiências para o consciente, com muita sensibilidade, com sutileza. Com muita sutileza e fazer que a criança entenda o que ela... Na verdade, a criança fica se punindo, fica se julgando e se condenando de ter passado por aquela experiência. E quando nós utilizamos uma técnica de ponte afetiva, nós chamamos o ego saudável do adulto para ajudar aquela sua criança que foi ofendida. Então nós fazemos uma ponte afetiva, né, e uma reparentalização, né, e aí nós conseguimos que essa criança, o ego adulto saudável, aconselhe e ajude, né, a consolar esta criança que foi ofendida por um mais velho, né? Então há muitas técnicas de reforçamento de ego, há técnicas de dessensibilização sistemática de trauma, né? Há técnica de descondicionamentos, né? Há técnicas de backup e deleção de memórias traumáticas que são inúteis, né? Nós podemos deletar memórias traumáticas inúteis através da técnica EMDR. Olha só, EMDR é uma técnica Eye Movement Desensitization Reprogramming. Ela foi descoberta nos Estados Unidos pela Francine Shapiro, que usou isso na derrubada das torres. Quando as torres de Nova York foram derrubadas, o povo inteiro de Manhattan ficou em estado de pânico, estado de choque, e não queria mais trabalhar. Porque cada avião que passava no céu, o povo se atirava no chão. Então, na época, né, o prefeito de Nova York convocou todos os profissionais de saúde mental para o New York Convention Center e pediu: olha, os Estados Unidos está em guerra, nós temos que resolver essa situação, nós nunca baixamos a cabeça para ninguém e os árabes derrubaram os nossos prédios. Eu quero de vocês, ele falando, uma solução neste final de semana para vocês irem à casa das pessoas e resolverem esse pânico coletivo. Bom, aí os médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, padres, freiras, pastores, ficaram reunidos e uma psicóloga disse: eu tenho uma solução. E demonstrou a solução, treinou as pessoas, né? Aquelas pessoas, os terapeutas foram à casa das famílias e resolveram o pânico coletivo. Essa técnica eu fui aos Estados Unidos e aprendi. É EMDR. E é uma técnica maravilhosa para tornar uma brasa, transformar num carvão, né? Uma memória que está obsessiva na tua mente, te dissociando da realidade, você consegue, né, transformar num carvão frio. É como fazer o backup de uma memória e estocar num arquivo morto, né? Então, essas técnicas a gente pratica no consultório com muita facilidade, e com muita utilidade aos pacientes. Porque, na verdade,
Quem consegue virar a página é feliz, é contente. As pessoas que ficam ruminando rancorosamente aquilo que lhes aconteceu, elas não conseguem ser felizes. O problema não é Porque não vive no presente. Não vive no presente. O problema não é o trauma, é como eu faço a leitura do trauma. Como lidar com ele. Como lidar Ou com ele. ressignificar. Exatamente. Há pessoas muito traumatizadas que são extremamente felizes e hábeis, e são assertivas, são resilientes, né? Porque sabem lidar com os traumas do passado, e levam na brincadeira, viram a página. E há outros que ficam, né, no chororô do passado, na vitimação. Então, a hipnoterapia pode ajudar, através da hipermnésia, da regressão de idade, da regressão de memória, da volta ao útero, né, até da regressão de memórias ancestrais. Nós podemos, às vezes, Antônio, uma pessoa, um paciente, está inundado do sofrimento da sua família. Né? Nós estávamos falando de hipnose em família. É muito comum uma pessoa mais sensível ficar inundado pelo sofrimento que passou o pai, a mãe, o avô, num acidente, num aleijume, numa doença grave, numa morte precoce, né? E essa pessoa não consegue ir adiante, ela fica enredada naquela energia que não é dela. Às vezes é de um bisavô, às vezes é de um tetravô, às vezes é lá de trás. Que foi passando de geração a geração. Pelo mecanismo da informação e da comunicação. Da informação do DNA sutil, pela transgeracionalidade. E até por histórias que se contam. Por histórias. Também. Por memórias. Por memórias. E sabe como é que conscientes ou não. E sabe como é que engatilha essas dores? Às vezes as pessoas veem uma série de guerra, uma série muito traumática, muito violenta, como os Vikings, por exemplo, ou como Walking Dead, ou como séries do House of Cards, né? Essas séries que têm muita violência, elas desarquivam e engatilham memórias passadas de muita dor. Séries sobre a Idade Média, né? Elas fazem referência. Aos nossos ancestrais. Um link de acesso. E aí vem toda a memória e inunda a pessoa que começa a fazer pesadelos. Começa a fazer... E aquela memória toma conta da pessoa. Ela fica refém do arquétipo. Doutor Ricardo, é ótimo estar conversando com você, usufruir da sua sabedoria, da sua experiência médica, do seu conhecimento da alma humana, porque o médico completo é aquele que tem relação com o paciente, é aquele que entende a evolução do paciente, é aquele que faz um exame mais profundo, que se detém. Então isso é algo também que faz muita falta hoje em dia nessa nossa sociedade funcionalista, mecânica, no corre-corre. E o bom da gente rememorar e ver o significado da hipnose é o quão holística é a hipnose, quão abrangente, quão integrada e o quanto ela se integra nos vários planos da ciência, da vida humana, para poder melhor tratar as pessoas. Em outras oportunidades, nós vamos ter chance de conversar melhor e mais aprofundadamente até sobre outros assuntos, porque num papo agradável, um assunto vai levando ao outro. E o tempo sempre é curto. E já estamos em transe, né? E aí... Uma distorção de tempo. E aí me vem como última pergunta, para fechar, e eu acho que os nossos ouvintes, aquelas pessoas que acompanham sua trajetória, estão curiosas. Porque você ensina através da consulta, da troca de ideias, através de entrevistas, de cursos. Mas quando vem, doutor Ricardo, quando é que vai chegar aquele tão esperado livro? Aquele livro que tu já andou prometendo aí para amigos, para familiares, para colegas, para pacientes, para discípulos, para alunos dos teus cursos e para colegas de congressos internacionais. Quando é que vai chegar esse livro contando aí a trajetória, a experiência, os benefícios da hipnose e a associação tão feliz, tão próspera da hipnose com a clínica médica? Então, eu já agradecendo antecipadamente a qualidade dessa entrevista e a oportunidade de poder colocar as minhas ideias,
eu queria dizer assim, que há boas notícias. O livro está saindo, o primeiro livro será sobre casos, né? Sobre casos do meu consultório clínico, porque o meu consultório de hipniatria, Antônio, ele tem 3.000 pacientes, né? Nesses 25 anos de exercício, 35 de hipnose e 25, estamos celebrando este ano 25 de consultório em Porto Alegre, né? E 30 anos de ensino da hipnose. Mas, trazendo para finalizar, a nossa alegria é poder trabalhar com os 4 corpos, né? Com o corpo material, com o corpo emocional, com o corpo mental e com o corpo espiritual. De fato, a hipnose é uma terapia para a alma, e eu me considero um cirurgião de almas, tá? Na verdade, porque a gente consegue alinhar vários estamentos, vários corpos do nosso paciente, porque assim energeticamente, hoje, né, está sendo definido. Nós não somos apenas esse revestimento que se enxerga aqui de corpo físico, né? Nós temos projeções sutis do corpo físico. Até a física quântica explica isso. A física quântica, a teosofia, né? Os Vedas, lá 4.000 anos atrás, já nos contavam sobre isso. E a neurociência. E a neurociência. Então, a hipnose, na verdade, o transe, para fechar uma palavra bonita, né, esse nosso encontro maravilhoso, eu queria dizer que, segundo Amit Goswami, no filme Quem Somos Nós, ele diz o seguinte, que a hipnose, ela consegue alinhar uma consciência ascendente que vem da Terra para o firmamento, para o universo, com uma consciência descendente que vem do universo para a Terra. Então, quando nós alinhamos essa energia do ser com a memória da criação, né, nós estamos em transe e nós conseguimos aí transformar energeticamente as doenças, né, com mais facilidade as doenças que são do pensamento. Né? E do comportamento. E do comportamento. Porque as emoções nada mais são que traduções do pensamento. E desvios, né? Elas são desvios de si mesmos, né? São desvios de si mesmos. De pensamentos mal orientados, deturpados. Né? Então, à medida que nós conseguimos alinhar energeticamente o ser com o seu criador, né, nós automaticamente estamos recuperando a energia do universo. Porque os nossos ancestrais, né, quais são os verdadeiros ancestrais? Os indígenas nos definem ancestrais como, né, o fogo do sol, a terra da montanha, a água dos oceanos, né, e o ar. Né? Que é a natureza. Que é a natureza, porque só a partir desses 4 elementos pode acontecer a vida. Então, para os indígenas brasileiros, a vida, né, tem esses 4 elementos. E é a partir daí que a vida se coloca. E essas curiosidades, essas reflexões, além de casos de consultório e dicas que podem ser utilizadas pelas pessoas, vão estar no seu livro. Ah, com certeza. Deverão estar. Tá, está me chamando muita atenção nesse momento o universo das regressões. Né? E eu tenho muitos casos que contemplam essa experiência. Então, muito obrigado, doutor Ricardo, pela essa profícua conversa, essa troca de ideias, essa verdadeira exploração nesse mundo tão fascinante da hipnose, da alma humana, da neurociência e de tantas ciências e progressos que a humanidade tem feito em busca de cura, de melhor entrosamento, de uma vida mais saudável. Porque todos nós que estamos aqui estamos para melhorar, para viver melhor, para viver com mais saúde, em harmonia. Então, por isso, agradeço muito a sua presença. E aí, eu gostaria de saber como os ouvintes fazem, como eles podem fazer para ter contato, para saber mais sobre o seu trabalho, para acessar alguma informação. Como é que eles fazem para fazer isso? Então, eu vou deixar aqui o meu telefone para o WhatsApp e também o meu site. O meu telefone, então, é 51-9911-625-18. Pode estar liberado para o WhatsApp e a nossa página
tá? No nosso site, que é www.milton, com N, Milton Erickson, aquele tracinho do meio, brasilsul.com.br. Tá? Então, www.milton Erickson, com CK no meio, N no final, brasilsul.com.br. Nós temos também no Facebook e temos no Instagram também, livre para conexão. Será um grande prazer estar respondendo aos interessados. O nosso consultório funciona manhã, tarde e noite, tá? Existem horários e o telefone lá profissional é o 3026-3088. Muito obrigado a todos pela audiência e até uma próxima vez. Eu queria deixar uma última questão, que é o seguinte: nós estamos com um curso novo para profissionais de saúde que começa agora 4 e 5 de abril. Então é um curso que vai se realizar de 180 horas durante o ano de 2020 com Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Estamos com um curso lançado em Porto Alegre de 7 workshops de final de semana, de abril a dezembro deste ano, no Centro Histórico. E esse, como é que a pessoa, os profissionais ou pessoas interessadas, como eles acessam a informação? Eles acessam também por esse site que foi anunciado, também pelo mesmo telefone, e nós estamos com um curso no Rio de Janeiro agora em março. Veja bem, o curso de formação é para o ano inteiro em Porto Alegre. E estamos com um curso que chama-se Ressignificação de Memórias Traumáticas Profundas em Maricá, Rio de Janeiro. Para profissionais da saúde ou é aberto ao público? Profissionais de saúde. Então não custa nada a pessoa pegar um avião para o Rio, assistir a um belo curso e ainda curtir as maravilhas do Rio de Janeiro. Que continua lindo. Que continua lindo. Lá será o curso acontecerá num Aras, né? E entre a montanha e o mar, um lugar muito agradável em Maricá, a 60 quilômetros. Perfeito para esse tipo de coisa. Perfeito. Junto à natureza. Muito obrigado, Antônio, pelo seu trabalho e pelas suas provocações que me fizeram refletir. O agradecimento é nosso e, sobretudo, dos ouvintes, que tenho certeza que vão usufruir dessa bela entrevista. Muito obrigado, Dr. Ricardo.